Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus para as vossas vidas. Que nesse dia maravilhoso Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e todos os seus projetos. Nessa oportunidade eu gostaria aqui de deixar uma palavra de Deus de meditação para as nossas vidas, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 adiante, que o texto conta a história de Saulo, que na verdade nós sabemos que é Paulo, porque ele tinha esses dois nomes, um nome judeu e um nome romano. Quando a gente olha para a história de Paulo, nós percebemos que existe uma parte muito importante, principalmente no momento da sua conversão, no momento do seu entregar para Jesus. Porque quando a gente olha no capítulo 9, nós vemos Paulo, que ele está indo, o texto chama ele de Saulo aqui nesse momento, ele está indo ao sumo sacerdote. E nesse momento que ele está indo ao sumo sacerdote, ele vai para pedir uma carta. Ou seja, ele vai para pedir uma autorização ao sumo sacerdote. Que autorização é essa? Essa autorização daria permissão para que ele pudesse ir em Damasco para prender os cristãos, jogar os cristãos na cadeia. Porque no pensamento dele, no coração dele, ele está fazendo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quanto à lei, ele era zeloso. Ou seja, na mente dele, ele vai prender alguém que pertence a uma seita, porque até esse momento ele não conhecia Jesus. E ele pede aquela carta, vai em direção a Damasco, e no meio do caminho algo maravilhoso vai acontecer. A Bíblia diz que subitamente surge uma luz, e quando aquela luz surge ali, aquele resplendor surge, ele cai sobre o chão, e de repente uma voz soa daquele resplendor: Saulo, 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 por que você me persegue? E ele faz uma pergunta: quem é o Senhor? Aí eu gostaria de entrar dentro dessa palavra, que é onde eu quero aplicar aqui uma parte muito importante, que diz assim: aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Olha, irmãos, percebe que ele está indo para prender a igreja, ele está indo para prender os cristãos, mas quem aparece para ele interrogando por que você me persegue é o próprio Jesus. Porque aqui já tem um ensinamento importante: perseguir a igreja, maltratar a igreja, você está perseguindo a Cristo, você está falando de Cristo, porque quem cuida da igreja é o próprio Jesus. Quem manda na igreja é o próprio Jesus. Aí uma parte importante que muitas vezes passa despercebido por nós nesse texto, essas duas palavras, recalcitrar e aguilhões. E eu indo pesquisar um pouco sobre essas palavras, recalcitrar significa bater ou resistir com forças inúteis. Essa palavra está dentro de um contexto onde se tratava dos bois. Porque quando os boi era guiado ali pelo seu senhor, era guiado ali para aquele que estava direcionando eles, no momento ali que ele estava sendo direcionado, ele recalcitrava, ou seja, ele tentava resistir àqueles comandos. E nisso eles jogavam o pé para trás, nisso eles tentavam de todas as formas não receber aquele comando. Aí por isso que era usada essa palavra aqui, recalcitrar. E aguilhões era utilizado uma barra de ferro, porque quando ele tentava se resistir, quando ele tentava não obedecer à voz daquele que estava direcionando, usava essa barra de ferro. Aí talvez você pode se perguntar: mas o que essa palavra, o que esse ditado popular significa para a minha vida? É aquele ditado também que encaixa bem aqui, nosso ditado popular. Se você continuar desse jeito aí, é a mesma coisa de você dar murro em ponta de faca. Ou seja, quem vai sair ferido nessa história não é Deus. Quem vai sair ferido nessa história é você mesmo. Entenda uma coisa, querido: quando você tenta resistir, quando você tenta impedir os projetos de Deus, quem sai ferido, quem sai magoado é você mesmo. Porque Deus não pode ser magoado.
porque Deus não pode ser ferido. Aí tem muita gente que está se relutando contra os projetos, contra a vontade de Deus. É aqui dentro do contexto, é a mesma coisa de Deus estar falando para Saulo. Enquanto você tentar se relutar, enquanto você tentar lutar contra o caminho que eu já tracei para você, você vai sair ferido, você vai sair frustrado, porque os projetos e os planos de Deus estão acima dos nossos. Então, guarde essas palavras em teu coração. Não tente relutar, não tente lutar contra aquilo que Deus já criou para você, contra o caminho que Ele já programou para você. Aquilo que Deus deixou para você, cumpra. Se o teu propósito, se o teu chamado é louvar, louve. Se o teu chamado é pregar, pregue. Se o teu projeto é que Deus colocou no seu coração evangelizar, evangeliza. Mas faça algo na obra de Deus, porque Deus requer de cada um de nós que nós cumprimos as nossas missões, aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Guarde essas palavras em teu coração, em nome de Jesus.